paz esteja com todos. O meu nome é Miguel, sou um discípulo de Emanuel, não prego religião, e sim a vida eterna, na pessoa de Emanuel. Tenho 66 anos, 46 deles estudando e pesquisando a Bíblia. Tema: a cegueira espiritual, dando como exemplo Israel. E depois nós mesmos. Este trabalho não tem a finalidade de criticar Israel e sim exaltar. Porque Israel é o povo amado e escolhido por Deus para iluminar as outras nações. Para ser o exemplo sacerdotal e santo. Por isso deixo o meu conselho. Que ame e ore por Israel para que o Deus deles também seja o nosso Deus. Porém a verdade tem que ser conhecida. E a verdade é que Israel se rebelou contra seu Criador. Ouça o texto. Ouçam, ó céus. Escute, ó terra. Pois o Senhor falou: criei filhos e os fiz crescer, mas eles se revoltaram contra mim. O boi reconhece o seu dono, e o jumento conhece a manjedoura do seu proprietário, mas Israel nada sabe, o meu povo nada compreende. Nação pecadora, povo carregado de iniquidade. Raça de malfeitores, filhos dados à corrupção. Abandonarão o Senhor, desprezarão o Santo de Israel e o rejeitarão. Isaías 1 versículos 2 até 4. Então não devemos criticar, mas tomar como exemplo, e seguir fielmente os ensinamentos de Emanuel. E finalmente sermos aprovados. Vejam, Israel é o povo que recebeu a promessa do Deus de Abraão, Isaque e Jacó. E quando Deus fala, fala unicamente para o seu povo, através dos profetas. E agora por seu filho Emanuel. Ouça o texto. Há muito tempo Deus falou muitas vezes e de várias maneiras aos nossos antepassados por meio dos profetas, mas nestes últimos dias falou-nos por meio do Filho, a quem constitui o herdeiro de todas as coisas e por meio de quem fez o universo. Hebreus 1 versículo 1. Ouça o que Deus diz. Tempo todo estende as mãos a uma gente e nação teimosa, que insiste em andar por um caminho que não é bom, seguindo suas próprias inclinações. Isaías 65 versículo 2. Ouça o texto. Porque como uma novilha obstinada se rebelou Israel, agora o Senhor os apacentará como a um cordeiro num lugar espaçoso. Oséias 4 versículo 16. Ouça o texto. Porquanto o Senhor corrige a quem ama, da mesma forma que o Pai repreende. Provérbios 3 versículo 12. Porém Israel continua na dureza, até que Deus lançou cegueira sobre o seu povo. Ouça o texto. Pasmai, e maravilhai-vos, cegai-vos e ficai cegos, bebedos estão, mas não de vinho, andam cambaleando, mas não de bebida forte. Porque o Senhor derramou sobre vós um espírito de profundo sono, e fechou os vossos olhos, os profetas, e vendou as vossas cabeças, os videntes. Pelo que toda visão vos é como as palavras de um livro selado que se dá ao que sabe ler, dizendo: ora lê isto, e ele responde: não posso, porque está selado. Ou dá-se o livro ao que não sabe ler, dizendo: ora lê isto, e ele responde: não sei ler. Por isso o Senhor disse: pois que este povo se aproxima de mim, e com a sua boca e com os seus lábios me honra, mas tem afastado para longe de mim o seu coração, e o seu temor para comigo consiste em mandamentos de homens, aprendidos de cor. Isaías 29 versículo do 9 até o 19. Israel continua na dureza de coração. Ouça o texto. Eles deveriam envergonhar-se da atitude abominável que demonstram todos os dias, mas sequer ficam ruborizados. Não, eles não se sentem nem um pouco envergonhados em praticar o mal.
Por isso eles cairão entre os que caem, quando eu os castigar, serão grandemente humilhados. Jeremias 6 versículos 15. Engordam-se, estão nédios, e ultrapassam até os feitos dos malignos, não julgam a causa do órfão, todavia prosperam, nem julgam o direito dos necessitados. Porventura não castigaria eu por causa destas coisas? Diz o Senhor, não me vingaria eu de uma nação como esta? Coisa espantosa e horrenda se anda fazendo na terra, os profetas profetizam falsamente, e os sacerdotes dominam de mãos dadas com eles. Jeremias 5 versículo 28 até o 31. Observe que Deus preparou Israel para se encontrar com ele, na pessoa de Emanuel, seu Salvador. Ouça o texto. Portanto, assim te farei, ó Israel. E porque isso te farei, prepara-te, ó Israel, para te encontrares com o teu Deus. Amós 4 versículo 12. Israel está tão cego que não pode ver a chegada do seu libertador e rei. Emanuel, nascido da geração de Davi e da geração de Abraão. É inegável que ele veio na prática da lei e cingido de justiça, conforme a luz das profecias. Emanuel é o nome divino, profético e eterno, conforme Isaías 7:14 e também Isaías 9:6. E Mateus 1:23. O significado do seu nome está escrito em Isaías 9:6. Então, por falta de conhecimento, Israel rejeitou e matou seu Salvador. Ouça o texto. Ele veio para o que era seu, mas os seus não o receberam. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o direito de se tornarem filhos de Deus, ou seja, aos que creem no seu nome. João 1 versículo 12. Agora é a hora de falar para todos que têm a Bíblia como regra de fé. Veja o que Emanuel fala. Ouça o texto. Examinais as Escrituras, porque vós cuidais ter nelas a vida eterna, e são elas que de mim testificam. João 5 versículo 39. Ouça o texto. Jesus, porém, afirmou-lhe, está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Mateus 4 versículo 4. Ouça o texto. Há um só corpo e um só Espírito, da mesma forma que a esperança para a qual fostes chamados é uma só, há um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai de todos, que é sobre todos, por meio de todos e em todos. Efésios 4 versículo 5. Advertência. O Deus dos israelitas é o nosso Deus. E o Salvador dos israelitas é o nosso Salvador. E ele vela pela sua justiça. Do mesmo jeito que trata Israel com bondade, amor e justiça, assim também fará conosco. Lembre que o Messias é a videira verdadeira. E nós somos os ramos. E Deus o lavrador. Assim como cortou os ramos maus de Israel para enxertar os zambujeiros em seu lugar, assim também nos cortará caso for necessário. Esteja bem certo que sua religião não vai te salvar, ainda que você seja um religioso perfeito, e sua religião seja o esplendor das religiões. É impossível que ela te salve, porque a religião se opõe à vontade de Deus. Qual vontade? Que os homens sejam um só, assim como o Pai e o Filho. Ouça o texto. Para que todos sejam um, como tu, ó Pai, o és em mim, e eu em ti, que também eles sejam um em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. João 17 versículo 21. Uma nota. As religiões têm o poder de fragmentar, ou seja, o poder das trevas.
e o poder do Messias é unificar, que é a luz da vida. E a luz da vida é a base da unidade. Ouça o texto. Falando novamente ao povo, disse Jesus: Eu sou a luz do mundo, aquele que me segue, não andará em trevas, mas terá a luz da vida. João 8 versículo 12. Que fique bem claro, que eu não quero denegrir religião alguma, e sim falar a verdade. Porém, se você ama a sua religião, continue. Mas se quer se salvar, deve abandoná-la e seguir Emanuel. Porém, a vontade de Deus é que os homens sejam um só. Salvar só está reservado unicamente para o Salvador, o Emanuel. Assim ele declarou. Ouça o texto. Disse-lhe Jesus: Eu sou o caminho, e a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai, senão por mim. João 14 versículo 6. Ouça outro texto. Também lhes dei os meus sábados, para servirem de sinal entre mim e eles, para que soubessem que eu sou o Senhor que os santifica. Ezequiel capítulo 20 versículo 12. Ouça o texto. Feliz a nação cujo Deus é o Senhor, o povo que ele escolheu para lhe pertencer. Salmos 33 versículo 12. Ouça o texto. Eu sou a videira verdadeira, e meu pai é o agricultor. Todo ramo que, estando em mim, não dá fruto, ele corta, e todo que dá fruto ele poda, para que dê mais fruto ainda. João 15 versículo 1. Creio na Torá, na lei e nos profetas e na Bíblia e prego a vida eterna, na pessoa de Emanuel, filho de Davi, filho de Abraão. A paz esteja com todos. Amém.